Você já recebeu no seu texto um comentário dizendo que há lacunas no seu texto? Ou então que você não conseguiu deixar o seu repertório produtivo e você não tem a mínima ideia do que são essas duas coisas? Se isso já aconteceu contigo, você está no lugar certo. Eu sou o professor Maico, sou professor de redação e estou aqui ajudando vários alunos a estudarem redação para o Enem e para outros vestibulares com dicas e informações aqui no meu canal. Então, se você puder, já se inscreve gratuitamente e também compartilha para que eu possa continuar aqui crescendo o canal e mantendo conteúdos de qualidade para ajudar todos vocês aí no estudo para os vestibulares e para que vocês realizem o sonho de entrar na universidade, ok? Mas chega de blá blá blá, bora entender um pouquinho o que é lacuna textual e por que o seu repertório fica improdutivo? Então, vem comigo, vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre esses dois conceitos. Então, conceito de lacuna. Quando a gente pensa em lacuna, a gente está falando de uma falta de conexão entre dois tópicos no seu texto ou parágrafos. Então, veja só, para a gente entender um pouquinho esse conceito, quando a gente olha aqui a lacuna, significa que você saiu de um ponto A e foi até um ponto C sem passar pelo ponto B. Você saiu de A e foi para C. E o B aqui no meio ficou sem conexão. Então, você não consegue, o leitor não consegue entender como você saiu de A e foi para C. Por quê? Porque você deveria ter feito um outro caminho. De A você deveria ter passado por B até chegar em C. E aí sim você teria conduzido o seu leitor para ele entender qual é o caminho que você fez no seu texto. Então, quando isto não acontece, é quando nós dizemos que há uma lacuna no seu texto, perfeito? E também, normalmente, quando nós temos lacuna, nós podemos apresentar também um repertório improdutivo com essa lacuna. Por quê? O que é um repertório improdutivo? É quando o seu repertório não conecta a ideia do repertório com o que está sendo discutido no seu texto. Então, veja, o seu repertório ele não contribui para a discussão do seu texto. Você simplesmente coloca ele ali e ele fica meio perdidão, sem ter muita função no seu texto. Tá? Então, vamos imaginar aqui de novo o nosso exemplo. Você tem lá o tópico A, que está sendo discutido, e você tem um repertório. Só que esses dois tópicos, eles não estão relacionados. Então, A e o repertório, eles não têm uma conexão entre uma coisa e outra. Ele se torna improdutivo, ele não contribui para o seu texto, tá? Professor, você consegue me dar um exemplo de como isso acontece? Vamos lá, deixa eu te dar um exemplo que vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, olha só, você tem ali o repertório, tá? Que está aqui demonstrado pelo meu R, e você tem o tópico A que você está discutindo. Se você não consegue conectar uma coisa a outra, o seu repertório vai ser improdutivo. Vamos para um exemplo prático, meus queridos. Imagina que o tema é estigma associado às doenças mentais. Sua tese vai ser falta de informação. E o repertório, o mito da caverna. Então, notem que eu preciso conectar a minha tese ao meu repertório, certo? E isso tudo também precisa estar conectado ao meu tema. Como a minha tese e o meu tema eles estão relacionados, porque a tese nada mais é do que um recorte do meu tema, eu preciso demonstrar agora para o meu leitor como todas essas coisas se relacionam. Então, como que a falta de informação ela contribui de alguma forma para o estigma associado às doenças mentais? E o que tudo isso tem a ver com o repertório do mito da caverna? Você concorda comigo que simplesmente pensar o mito da caverna, que é aquele mito em que os homens nascem na caverna, não conhecem o mundo exterior, apenas a projeção ali das sombras, com falta de informação, num primeiro momento não tem nada a ver? Porque o que tem a ver essa história com falta de informação? Você talvez não consiga relacionar isso. Só que aí vem a função do texto, de você enquanto escritor desse texto, de mostrar para o seu leitor como que a falta de informação se relaciona com o mito da caverna. Então, é nesse momento que nós vamos conectar o repertório à tese. E aí sim, eu começo a demonstrar para o meu leitor que esse mito se relaciona com a falta de informação. Mas, professor, como que eu vou fazer isso? Por meio do comentário crítico. É quando você apresenta um comentário crítico
que você começa a conectar essas coisas. Essa é uma das funções do comentário crítico, é você demonstrar como que o tema, a tese e o repertório, eles se conectam num todo organizado. É a mesma coisa que nós fizéssemos esse esqueminha aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, notem, eu tenho um tema, eu tenho uma tese e eu tenho um repertório. Então, agora eu preciso demonstrar para o meu leitor, por meio de um comentário, como o repertório, a tese e o tema estão conectados. Como tudo isso está conectado, meu querido e minha querida? Como que a gente pode relacionar uma coisa com a outra? Essa é a função do comentário crítico no seu parágrafo. E quando você faz isso, você demonstra que as pessoas que estão vivendo dentro da caverna, elas têm uma visão análoga a quem está na sociedade e desconhece, não tem informação sobre as doenças mentais. Então, notem que quando eu começo a explicar isso, eu começo a deixar claro para o meu leitor como essas coisas se conectam. E ainda eu preciso ir além, demonstrar que essa falta de informação, ela é causadora de estigmas, de preconceito. E quando eu faço isso, eu conectei todas essas informações e agora sim, eu deixei o meu repertório produtivo, porque eu usei ele como uma analogia à sociedade atual, às pessoas que vivem hoje e que estão vivendo numa pseudo-caverna, numa caverna moderna, em que desconhecem as coisas do mundo exterior. Que coisas são essas? As doenças mentais. E devido a isso, elas acabam tendo estigmas, preconceitos quando a gente fala sobre esse tema. Então você percebeu como tudo está conectado e que quando você faz essa conexão, você deixa o seu repertório produtivo e você não tem mais lacunas no seu texto. Mas agora me diz o seguinte, você gostaria de ver isso num parágrafo escrito, como tudo isso se relaciona? Se sim, deixa aqui nos comentários e se muita gente quiser, eu vou produzir mais um vídeo demonstrando na prática como a gente faz toda essa conexão. Vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.